Terra. O planeta que chamamos de lar, o lugar onde vivemos, trabalhamos e nos divertimos. Mas será que realmente a conhecemos? Hoje eu te convido para uma aventura um pouco diferente. Que tal embarcarmos em uma máquina do tempo imaginária para explorar a história do nosso querido planeta? Parece divertido para mim, vamos lá? Se você pensar na Terra como a vemos hoje, pode imaginar uma esfera azul e tranquila flutuando no espaço. No entanto, a verdade é que esse é apenas um quadro momentâneo em um álbum de fotos muito mais rico e dinâmico. A Terra já passou por muita coisa em sua existência. Se pudéssemos ajustar o relógio da nossa máquina do tempo ao ritmo do universo, nossa perspectiva mudaria muito. Nosso planeta teria sido totalmente diferente durante a maior parte de sua história. Então, vamos embarcar nessa viagem e ver como a Terra poderia ter sido em épocas longínquas. Vamos nos colocar na posição de cientistas do tempo, capazes de visitar o planeta em diferentes estágios do seu desenvolvimento. E dependendo de quando pararmos no tempo, nossa percepção sobre o tipo de planeta que a Terra era seria completamente diferente. Então, tá pronto para explorar o que teríamos visto 4 bilhões e meio de anos atrás e 2 bilhões de anos, ou até mesmo meio milhão de anos? É isso que vamos ver hoje. Olá, eu sou o Lucas e você está sintonizado no canal Cefeus. Me acompanhe hoje nessa viagem ao passado, enquanto recriamos a Terra em várias épocas diferentes. Antes de darmos o primeiro salto, um lembrete. Para responder essas perguntas, teremos que recorrer a alguns modelos teóricos que ainda estão em debate. Viajar para um passado tão distante sempre traz uma margem de erro. Algumas das informações que temos são seguras, mas outras ainda estão em debate. Por isso, é importante manter a mente aberta e lembrar que algumas dessas suposições ainda estão sendo refinadas e questionadas, como deve ser, é claro. Mas até onde nossa compreensão atual nos permite, essa é a maneira como acreditamos que o nosso planeta poderia ter sido. Então, apertem os cintos, vamos começar nossa jornada 4 bilhões e meio de anos atrás. Não é exatamente o começo, mas está bastante próximo disso. Nessa época, a Terra era praticamente um planeta em chamas, uma massa borbulhante de rocha derretida. E tem a sensação de que se fôssemos realmente visitantes do tempo, não iríamos querer ficar por muito tempo aqui não. Nessa época, a Terra ainda estava na sua infância. Na escala de tempo planetária, ela tinha apenas 100 milhões de anos. Naquele tempo, a atmosfera era fina e composta principalmente de hidrogênio e hélio, grande parte dos quais era dissipada pelo vento solar. A Terra ainda não tinha desenvolvido um campo magnético, então a proteção contra os raios cósmicos era limitada. Imagine a radiação como um problema constante. Além disso, nosso planeta estava frequentemente sob ataque. Asteroides e cometas choviam do céu, contribuindo para o crescimento da Terra através de um processo chamado acreção. Pense como uma bola gigante de massinha que continua a crescer conforme que você coloca mais massinha. Então, a Terra jovem era apenas um lugar quente e pegajoso, mas também um planeta em crescimento constante. Mas a Terra também enfrentava ainda mais desafios. Um evento cataclísmico recente tinha ocorrido quando um protoplaneta colidiu com a Terra, levando à formação da nossa Lua. Mas, mesmo nesse ambiente caótico, a semente da vida estava sendo plantada. Nos asteroides que chocavam com a Terra, existia um componente vital para o futuro do nosso planeta: a água. Embora nem toda a água da Terra viesse desses asteroides, uma parte significativa dela sim. Segundo a teoria, o vento solar impactava esses asteroides, liberando átomos de oxigênio de suas superfícies, o que resultava na formação de água. Esses frequentes impactos trouxeram grande parte da água para o jovem planeta. À medida que a Terra esfriava, os elementos mais pesados afundavam em direção ao centro, enquanto compostos mais leves como a água flutuavam para a superfície. Erupções vulcânicas liberavam gases como dióxido de carbono, amônia e vapor de água para a atmosfera. Com o tempo, todo esse vapor d'água acumulado levaria à formação dos oceanos da Terra. Então, mesmo que nosso planeta ainda fosse um lugar perigoso para se estar, nós, como visitantes do tempo, poderíamos ver um potencial inexplorado. Podíamos decidir retornar quando a Terra estivesse um pouco mais madura. Dessa forma, ajustamos nossa máquina do tempo para 2 bilhões e meio de anos após esse evento. Depois de 2 bilhões de anos, em vez de um planeta derretido, encontraríamos um planeta com uma crosta sólida e um campo magnético. Isso mantinha uma atmosfera rica em metano, com uma névoa laranja pálida, bem distinta, semelhante à de Titã, que é uma lua de Saturno. A Terra agora tinha vastos oceanos de água líquida, formada pela precipitação. E ao olhar para o céu, veríamos uma lua extremamente grande e muito mais próxima do que é hoje. Chamamos essa fase de pálido ponto laranja. Aqui está uma curiosidade. Nos últimos 2 bilhões e meio de anos, a Lua tem se afastado lentamente da Terra a uma taxa de 3,8 centímetros por ano.
ela continuará a se afastar até que pare, mas isso só vai acontecer daqui a alguns bilhões de anos. Agora, imagine 2 bilhões de anos e meio atrás. A Lua estava muito, mas muito mais próxima. Agora, enquanto exploramos essa estranha nova Terra, começamos a perceber algo. Em amostras de água verde azulada, descobrimos a causa da névoa laranja: cianobactérias. E não são apenas bactérias, são bactérias fotossintéticas. Elas estão liberando oxigênio na atmosfera por meio de um evento que chamamos de grande oxidação. Por causa delas, a Terra desenvolveu uma camada de ozônio que protege a vida dos efeitos mais prejudiciais da radiação solar. Essas cianobactérias também criam estruturas rochosas peculiares, chamadas estromatólitos. Eles são semelhantes aos encontrados na Baía de Shark, na Austrália Ocidental, hoje. Eles fazem isso ao cimentar grãos de sedimentos com biofilmes, uma espécie de lodo microbiano. Com a ausência de concorrentes, as cianobactérias reinam supremas, convertendo dióxido de carbono e água em nutrientes. Como subproduto, enriquecem a atmosfera com oxigênio, o que torna possível nossa forma atual de vida. Vamos agradecer a cianobactéria aí, né? Animados com o futuro da Terra, nós decidimos viajar mais 650 milhões de anos. E uau, que diferença enorme é estar 1 bilhão e 900 milhões de anos atrás. Isso faz toda a diferença. Agora, nos encontramos no período criogeniano, uma era que os cientistas chamam de Terra Bola de Neve. Nesse período a Terra está completamente congelada. Pense na última era glacial do Pleistoceno, mas muito mais fria. Na verdade, toda a superfície e metade da água oceânica estão completamente congelados. A Terra tornou-se tão fria que as temperaturas no Equador, um local quente hoje em dia, estão parecidas com as temperaturas da Antártica atual. Muito frio, quase 90 graus negativos, isso no Equador. Isso faz você pensar, como a Terra passou de um ponto pálido laranja para uma bola de neve gigante? Bom, os cientistas ainda não têm certeza do que causou esse resfriamento global, mas algumas teorias incluem grandes erupções vulcânicas, uma diminuição drástica dos gases do efeito estufa, devido aos organismos fotossintéticos e os ciclos de Milankovitch. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Provavelmente, uma combinação desses fatores amplificou o resfriamento global. Curiosamente, sobre todo esse gelo, encontra-se um supercontinente único, chamado Panótia, situado no Polo Sul, ainda mais antigo que a Pangeia. No entanto, devido à extensa cobertura de gelo, nós, viajantes temporais, temos dificuldade em distinguir a Terra do oceano. Explorando as vastas geleiras intermináveis, nossos exploradores ficam maravilhados ao pensar que esta paisagem congelada já foi coberta por rocha derretida. Eles podem inicialmente pensar que o clima severo acabou com qualquer forma de vida, mas a vida se mostrou surpreendentemente resiliente. As cianobactérias ainda existem nos oceanos, possivelmente agrupadas em torno de fontes hidrotermais, e também existem formas de vida microbianas recém-evoluídas como as algas vermelhas, por exemplo. Podemos imaginar nossos viajantes temporais discutindo entre si. O mais jovem e impaciente está desesperado. Pô, primeiro uma bola de lava, depois um playground bacteriano totalmente estéril, e agora uma bola de gelo? Porém, o mais velho ali tenta acalmar o seu companheiro. Paciência, rapaz. Esse planeta está passando por grandes mudanças. Vamos avançar mais um pouco em algumas centenas de milhões de anos terrestres. Acho que será uma viagem que valerá a pena. Assim, os viajantes decidem avançar até o período Devoniano, há 360 milhões de anos, e ficam chocados com o que vem. A Terra passou por um descongelamento completo, com temperaturas geralmente mais quentes do que as que temos hoje. Os cientistas estimam que as temperaturas superficiais do mar tropical variavam entre 30 e 21 graus Celsius no final do Devoniano. Uma queda que coincide com a redução dos níveis de CO2 devido ao crescimento das plantas. O supercontinente se fragmentou e formou vários continentes menores, sendo o maior deles Gondwana, que cobria o Polo Sul e grande parte do Hemisfério Sul. Gondwana engloba o que conhecemos hoje como África, América do Sul, Antártica, Austrália e Índia, verdadeiramente grande. Nossos visitantes nesse ponto estão atônitos com a transformação da Terra. A vida deu um salto gigantesco. O planeta experimentou uma grande explosão cambriana, um rápido aumento na diversidade biológica que transformou os mares em um caldeirão de formas de vida complexas. Os oceanos agora fervilham de trilobitas, moluscos como os braquiópodes e criaturas marinhas complexas como peixes. Entre os espécimes mais temíveis estão o Dunkleosteus, um peixe blindado de 10 metros de comprimento,
E o Titanictus, outro gigante que se alimenta de presas menores, como o zooplâncton, que é semelhante ao krill. Diante dessas criaturas que parecem a fusão de um grande tubarão branco com um submarino, nós, como visitantes, decidimos sabiamente ficar fora d'água, né? Apesar de tentadora a ideia de dar um mergulho por causa da temperatura tropical. Mas vamos deixar esses bichos lá, né? As plantas, entretanto, transformaram a paisagem terrestre, que antes era estéril. Sem grandes herbívoros para limitá-las, a vegetação explodiu em florestas densas e expansivas, que criaram uma camada de solo estável e riquíssima em nutrientes. Mas essas árvores seriam estranhas aos nossos olhos modernos. Elas são plantas vasculares, relacionadas às samambaias atuais e algumas coníferas. Há também prototaxites, um fungo enorme em forma de árvore, com cerca de 8 metros de altura. Provavelmente uma estrutura reprodutiva de um organismo subterrâneo muito maior que não foi preservado. Algumas espécies marinhas evoluíram membros e começaram a se aventurar na terra, como o Ictiostega, uma encantadora criatura de 4 patas que se assemelha a um anfíbio moderno. Seus membros robustos e pulmões permitiam que ele se movesse por habitats semelhantes a pântanos, como se fosse um jacarezão, um lagartão, né? Então, aqui estamos nós, terminando a nossa viagem na Terra do período Devoniano, há cerca de 360 milhões de anos atrás. Conhecemos um planeta que era uma bola de lava borbulhante. Passamos pela Terra em seu estado bola de neve, visitamos mares cheios de cianobactérias e depois observamos uma explosão de diversidade biológica que trouxe à vida espécimes fantásticas e paisagens encantadoras. E essa é só a ponta do iceberg. Nossa história na Terra ainda está para ser escrita. A Terra continuará a evoluir, com eras do gelo, extinção em massa, o surgimento dos dinossauros, a dominação dos mamíferos, até que finalmente nos levará aos primatas e à espécie humana. E em todo esse tempo, a Terra continuará a agitar e orbitar o Sol, e a evoluir de formas que nem podemos começar a prever. E é por isso que é tão importante que continuemos a explorar e entender o nosso planeta. Quanto mais aprendemos sobre o passado da Terra, melhor podemos entender o presente e prever o futuro. Cada pedaço de rocha, cada fóssil, cada molécula de ar nos conta uma história. E é uma história de resiliência contra todas as adversidades. Espero que você tenha gostado dessa viagem pelo tempo. Espero que isso inspire você a aprender mais sobre esse incrível planeta que é a nossa querida Terra. Lembre-se, o conhecimento é como uma viagem no tempo. Quanto mais aprendemos, mais podemos viajar. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como esse. São incríveis, tá? Até a próxima!